Fala galera, tudo bem? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre mais uma espécime de peixe, sobre os betas. Então, o beta é aquele peixinho que a gente pode encontrar em aviculturas, né? Casa de aves, casa de aquarismo mesmo, até em feiras. Feiras a gente vê até eles, até algumas lojas mesmo, em até copinhos, beteirinhas, uns aquarinhos bem pequenininhos. Então, vou mostrar pra vocês, eu não crio mais, mas eu tenho a foto deles aqui, ó. Tenho dos machos, no caso, né? Ó, esse é o beta. Não sei se dá pra ver bem. Ó, o beta, né? Aqui também mais um. Então, esses são os betas. Esses aí são machos. Os betas mais conhecidos que a gente, mais comuns nas lojas são os betas esplêndidos. Então, aí nós vamos falar basicamente sobre eles, mas tem uns betas de raça aí e tal, mas a criação é praticamente a mesma coisa. Na verdade, esse vídeo aqui é mais sobre para alertar sobre o próprio aquário em que ele vive, né? Porque quando a gente vai comprar o beta, a gente, além de ver eles em minúsculos aquários, em potinhos, em copinhos, dentro de saquinhos, nas lojas, o próprio lojista já incentiva você a criar a maioria, né? Os que têm menos conhecimento, incentiva você criar eles em pequenos aquários, em beteirinhas, em uns aquários enfeitinhos, que até alguns até bonitinho, mas para peixe não é bom. Por quê? Porque ele é um peixe como qualquer outro, então ele tem as mesmas necessidades dos outros. Por exemplo, ele é da família da família não, ele tem o mesmo sistema respiratório, vamos dizer, digamos assim, dos tricogasters, das colisas, que são essas aqui, ó. Colisa. Esse aqui é o Tricogaster leri, mas tem um Tricogaster azul, tem outros tipos de peixe. Tem uns gorames, né? O beijador, né? Então, são todos peixes. Por que eles são peixes labirintos? Porque eles respiram, eles vão buscar na superfície para respirar. Vão buscar oxigênio na superfície, tá? Não é igual aos outros que tiram oxigênio da água, através das brânquias. Então, esses outros peixes, os gorames, as pessoas criam em aquário comum, aquário comunitário, com todos os equipamentos, filtro, aquecedor, fazendo a TPA, que é a troca parcial de água constantemente, tudo certinho, igual qualquer outro peixe que a gente usa no aquarismo, né, que a gente tem no aquarismo. Então o beta, ele é um peixe, na minha opinião, e eu acho que na opinião de vários aí que vão ver este vídeo, que ele é um peixe que tem que ser criado com qualquer um, né? Tem um espaço para ele nadar, para ele se exercitar, não ficar só naquele cubinho, sobe e desce, só paradinho, dia após dia. E o pior é com a água sem tratamento adequado. Aí a pessoa, mas eu troco a água, não sei o que, eu mantenho água, troco água de 7 dias, faço a TPA de 7, na TPA não, naquele aquarinho daqueles de beteirinha, a gente não consegue nem fazer uma TPA praticamente, né? Porque ele é muito pequenininho, então não há como você tirar só uma parte da água e deixar a outra, né? Então geralmente a pessoa, por mais cuidadosa que a pessoa seja, que usa um condicionador de água, por exemplo, ela vai colocar uma água nova no aquário, né? E biologia nesse aquário, esquece, não existe. Então, se você conseguir, a pessoa que gosta de beta, que gosta de criar beta, que é muito bacana mesmo esse peixinho, se você conseguir um aquário maiorzinho, melhor. Quanto maior, melhor. Olha, eu tenho um aquário aqui para mostrar como exemplo. Esse aquário aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Olha, esse aquário aqui, ele tem a capacidade dele máxima é 10 litros. Mas eu calculo 9 até aqui, por exemplo. Ó, esse aquário aqui dá para colocar um beta macho, é mais confortável com a beteira. Eu ainda acho pequeno. Porque se você montar um aquário, por exemplo, de 30 litros, você mostra um belo aquário, porque o beta pode ser criado com algumas fêmeas junto. Não necessariamente ele é criado sozinho. Aqui dá para você criar um beta sozinho tranquilamente. Uma beteira, por exemplo, é isso aqui mais ou menos, né? Ó. Ela vai até aqui e um pouco menos que a largura desse aquário. Ou seja, é muito pequeno, é muito pequeno. Aqui, ó, dá para ele nadar de um lado a outro. Aqui você consegue colocar um filtro hang-on pequeno de baixa capacidade, né? Filtragem de litros hora. E dá para você colocar um aquecedorzinho com termostato. Ou seja, dá para você tratar ele
muito bem. Você colocar o cascalho, o substrato, tal, e montar um aquáriozinho bacana para ele, tá? Um aquário desse tamanho. Por quê? Você vai colocar o filtro e no filtro você vai colocar os elementos filtrantes, o que vai realizar a filtragem mecânica, biológica e a química também, né? Que seria o carvão ativado. Então, você vai manter ele do mesmo jeito que a gente mantém os outros peixes no aquário grande, que isso é o correto. Você vai fazer TPA, vai dar para você fazer a troca parcial de água, não, você não vai precisar mais tirar a água do aquário todinha para lavar. Você vai ter um aquário estabilizado biologicamente, e você vai ter um aquário com a temperatura correta para ele, porque, por exemplo, nesse frio, imagina nesse frio um peixe numa beteirinha, né, onde você não consegue colocar um termostato, então o peixe sofre alta variação de temperatura, o peixe morre em pouco tempo, eles não vivem por muito tempo. E no aquário, sendo bequintado, um beta pode chegar até 9 anos, tem relatos que chegam até 9 anos. Eu conheço uma senhora que tem uma loja de controle remoto eletrônicos, ela tem um beta lá no aquário dela, tem um aquário de uns 20 litros com beta, o beta dela é enorme. Aí eu perguntei pra ela a idade, ela falou que o beta já estava inteirando 9 anos. Por isso que eu tô falando, e eu vi alguns relatos também na internet sobre isso, que pode chegar a esse tempo. Então imagina, geralmente quando a gente coloca, vocês colocam um beta na beteirinha, ele dura no máximo um ano, alguns meses, e morre. Mas ele não morreu porque chegou a hora dele, não. Morreu porque ali ele só estava sobrevivendo, ele não estava vivendo. Porque o peixe não dura, gente, o peixe vive. Então é bom a gente cuidar ele, dar tudo que ele precisa. Porque quando a gente tem um cachorro, um gatinho, a gente quer dar a melhor condição de vida. Então o peixe, pra mim, tem que ser igual. Na minha opinião, tem que ser igual. Então, aí se você gosta do beta, que é um peixe muito bonito, colorido, então dê uma vida mais confortável para ele, tá? Ó, beta macho e a beta fêmea. O beta mais popular que a gente tem aqui é o Splendid, né? Que você encontra em qualquer loja aí. Tem uns betas de raça variados, cruzamentos, mas isso aí é mais para criadores que gostam de beta de linhagem assim, né? Digamos assim. Certos tipos de linhagem que participam até de concursos. Então vamos falar mais do comum que a gente encontra nas lojas aí fácil. Então, o macho ele tem aquelas nadeiras grandes, né? Que a gente vê quando a gente coloca outro macho perto, um aquarinho próximo a outro, ou um espelho, ele se abre todinho pra se arma, né? Que é pra brigar, porque o beta é considerado até tem gente que chama, lugares que é conhecido como peixe combatente, que eles brigam, em lugares como a China, né? Se eu não me engano, eles fazem até rinha desses peixes, coisa que eu sou contra também. Então, mas são peixes que não conseguem, os machos não costumam não se tolerar. Já as fêmeas são mais tolerantes umas com as outras. Então, num aquário de 30 litros, 20 litros, por exemplo, você pode colocar tranquilamente um macho, 3 ou 5 fêmeas. Ele não vai matar as fêmeas, tá? Ele só vai se pegar mesmo se você colocar outro macho lá. Tem até alguns relatos de alguns, se vocês procurarem na internet e pesquisarem, vocês vão ver o que eu tô falando. Que tem gente que conseguiu, não sei como, colocar 2 betas no mesmo aquário, segundo eles, não brigam, tá? Isso que é questão de hierarquia. Quando tem a hierarquia definida, eles não brigam. Eu não sei, mas eu já vi os vídeos e realmente os betas estavam juntos, tá? Mas vamos para o que é aconselhado geral aí, né? Que colocar um macho, você pode colocar 3, 5 fêmeas no aquário tranquilamente. Só que o desejável é que você faça algumas toquinhas para eventual ameaça de um macho até outra fêmea mesmo dominante, elas ter para onde se refugiarem. Funciona como se fossem ciclos africanos, né? Sempre tem que ter umas toquinhas para os mais fracos se refugiarem, né? Sim, o beta também pode colocar ele em aquários comunitários, na companhia de colisas. Vocês podem colocar no comunitário com alguns poecilídeos, que você não vai ter problema nenhum. Com outros peixes labirinto, como o paraíso, eles vão conviver pacificamente, tranquilamente, porque o beta ele só é agressivo mesmo com o macho da mesma espécie. Com os outros peixes eles são bem tranquilos e dá para colocar em aquários comunitários tranquilos, desde que não seja aquário com muita corrente, né? Muito movimentado, ou com peixes que gostam de mordiscar as caudas deles. Tem que ser com peixes bem pacíficos. Para mim o ideal mesmo para criar com beta são colisas e poecilídeos.
porque eu já criei e nunca tive problema com nenhum tipo desses peixes, tá? Já criei com molinésia, com plati e com colisas e com paraíso, acho que foi essas espécies aí, com paulistinhas, e não tive problema algum com eles, tá? Até já vi um aquário numa loja que eu conheço de um amigo meu, que ele tem um aquário de água ácida com bandeiras e neons, já vi até no meio deles, mas eu não sei se as bandeiras costumam tolerar, né? Lá eles mantia certo sem problema nenhum. Mas eu não sei, eu não garanto porque eu não sei, porque bandeira é um peixe calmo, tranquilo, mas alguns são um pouco mais agressivos, né? Então, falei a diferença de macho e fêmea. Sobre a reprodução deles, né? A fêmea o macho quando tá apto a produzir, ele forma os ninhos de bolha na superfície. Assim como colisas, paraísos, eles têm o mesmo comportamento. Eles fazem um ninho de bolhas na superfície da água e tem um processo aqui, como eu nunca fiz a reprodução de betas, então eu vou explicar mais ou menos por cima assim para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas se vocês buscarem na internet, tem um vasta documentação aí de artigos aí sobre a reprodução deles. Mas quando o macho faz um ninho de bolha, é sinal que ele está propenso a reproduzir. E a fêmea, geralmente ela fica um pouquinho mais gordinha. E também, o que você pode fazer? Pegar ela, colocar num vidro de maionese, ou num vidro maior limpo, bem higienizado, colocar dentro do aquário principal onde está o macho. Aí o que acontece? Com a visão dela, ele vai ser estimulado a fazer o ninho de bolhas. E a fêmea, quando está pronta, ela costuma aparecer duas listas horizontais no corpo dela. Isso quer dizer que ela está pronta para o acasalamento. Se o macho se interessar por ela, que a gente percebe, né, conforme ele se aproxima dela, tal, no vidro, a gente percebe que os dois estão se familiarizando. Você pode liberar ela dentro do aquário, mas bem devagarinho, só virando a boca do vidro. Aí ele vai fazer o braço nupcial, né? Que dá tipo um abraço nela para incentivar a desova. Aí ela desova, ele fecunda os ovos e vai pegando um a um com a boca e colocando no ninho. Feito isso, você tem que tirar a fêmea, senão ele passa a agredir ela. Ele defende o ninho, tá? Ele é o macho quem defende e cuida da prole. Isso aí é informações básicas, só para vocês verem que é bem interessante a reprodução deles. Os filhotinhos, eles nascem bem pequenininhos, menores do que peixes que a gente, tipo ciclídeos, quingos, eles saem menores, são muito minúsculos mesmo, os alevinos deles. Eu já cheguei até a ver nascer alevinos aqui em casa, só que eu não consegui cuidar não, tá? Eu cheguei antes de preparar a comida, eles nasceram no aquário comunitário. Então os outros peixes, nossa, rapidinho acabaram com eles. Aí, então, o ruim de você manter no comunitário é esse. Se você quiser reproduzir, tem que ser separado. Um aquário só para eles, tá? Só pro casal. O macho tem que ficar lá quietinho no aquário dele para ele cuidar dos filhotes deles. Porque senão ele costuma não conseguir proteger a prole, além do que, como é um ninho de bolha, e o aquário é comunitário, essas bolhas vão se desfazer e ele não vai conseguir juntar. Não vai conseguir manter os filhotes no ninho. Então, um aquário que eu acho ideal para a beta é de 20 a 30 litros, como eu já falei. E você tem que ter aquecedor, gente. A temperatura ideal para eles é em torno de 24 graus. Por isso que eu tô falando que não é bom ter naqueles aquarinhos pequenininhos, porque a temperatura cai muito. Imagina que naqueles invernos gelados. Então, os peixes vão sofrer muito, vão adoecer, vai dar ictio. Então, você vai perder seu peixe muito cedo, tá? Então, o ideal é ter um aquário completinho, com filtragem. Esses filtros Hang-On tem a regulagem de vazão de água, então dá para você deixar uma vazão adequada para eles, para não formar muita corrente dentro do aquário. E aí você fazer a manutenção no aquário, como faz em qualquer outro aquário de outra espécie. Então, a alimentação dele... não lembro se eu já falei, mas vamos recapitular, né? A alimentação deles é larvas, ele é um peixe larvófago, né? Então você pode oferecer esporadicamente, de preferência, artemia salina, né? Porque a artemia salina você compra na loja, tal, a probabilidade de vir doenças para dentro, você trazer doenças para dentro do seu aquário é menor. Só que isso é esporádico, porque tem ração aí no mercado aí, própria para eles. Então, geralmente a ração já dá a alimentação completa que eles precisam. Mas se você quiser dar uma distraída neles,
né? De vez em quando, uma vez por semana, ou sei lá, às vezes esporadicamente se oferecer umas artêmias salinas para eles, que vai ser muito bom para eles, tá? Porque ele é um peixe pequeno, mas é um peixe carnívoro. E você pode também alimentar eles até no máximo 2 vezes por dia, num prazo máximo estourando de 2 a 5 minutos no máximo, desde que não sobre alimentos. Não pode sobrar alimentos dentro do aquário, tá? Porque o alimento apodrece lá, gera amônia que é tóxica para eles. Então, aí o aquário, você tendo um aquário adequado, você faz a TPA, que é trocar 30% da água do aquário, e você pode colocar água limpa da torneira, só que condicionada, tá? Para poder repor a água que você retirou. E também é mais ou menos o mesmo nível de temperatura para não haver choque térmico. Então, gente, basicamente é isso. Essas informações que eu queria dar para vocês. E se quiser complementar com alguma coisa, ou né, tiver alguma dúvida aí, pode deixar aí que a gente vai respondendo aí. E a gente vai se comunicando, porque aqui esses vídeos aí é pra gente trocar informação e trocar experiências, né? Tá bom, mais uma vez obrigado, e se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí, inscreva-se no canal, tá? Até mais e até o próximo vídeo.